Cara, tem muita mensagem da galera aqui. Eu vou ler algumas perguntas que eles têm, mas eu queria perguntar, tipo, eu sei que é tudo muito ruim, mas como é que tá a situação do time hoje? Porque o que a gente escuta é que o São Paulo não tem como contratar ninguém, né? Tipo, pagar, né? Contratar, tipo, comprar algum jogador. Vai pegar jogador em fio de contrato, aquelas coisas, né? Aquelas estratégias lá. Acabou de vender o Rodriguinho pro Bragantino por, eu particularmente achei uma mixaria. Mas o que você acha que esse jogador deveria valer? Mas é que eu não conheço tanto jogador assim. Mas um moleque jovem da categoria de base de São Paulo por 3 milhões de euros. Que tá aí há 4 anos. Teve todas as chances do mundo. Se eu tivesse um filho, eu queria que ele tivesse na vida, meu filho, tanta chance como o Rodriguinho teve na vida, na profissão dele. Assim, só queria isso. O cara aqui não deu certo. Eu acho que também é vendido por pouco, né? Porque só no São Paulo. Porque como o São Paulo é um clube sem credibilidade, ninguém respeita o São Paulo, é a freira do puteiro, ninguém respeita o São Paulo. Qualquer jogador, o Rodriguinho seria vendido pelo Flamengo por 30 milhões. No São Paulo vende por 3, porra. Entendeu? E é porque o que a gente tem de informação de não acompanhar diariamente é que todos os lances que a gente viu dele foi bons lances, né? Tipo, sim, jogos. Ele cada tem. 2 anos. Né? Ele tem. É. Não, Não, é um sim. moleque que tem certo talento, mas não consegue desenvolver, É isso, né? exatamente. Você matou, é isso. Ah, Ele então tem vai pro certo lugar talento, certo, pô. Tem o certo Bragantino- talento. Talvez lá ele cresça, porque lá a cobrança é menor. Não tem cobrança. Ele tem, né? No fala Bragantino é. Então, mas ele teve todas as chances do mundo do São Paulo durante 4 anos. Ele tá aí há 4 anos. tá, Entra, entendi. se machuca, volta, faz um golzinho. Você tem esperança, põe esperança nele. E ele todos que falha. apareceram foram vendidos já, né? O Matheus, de pouco o mais William qualidade. Gomes. Não, É, a com gente dinheiro de entrou pinga, nesse né? caso, né? De quantas vendas pífias a Então, gestão Casares fez de A jovens, pergunta né? que eu faço é pífia só? Não sei se foi só pífia. Pois né? é. Agora a gente, Tem né? que ver isso aí, Será né? que só foi mal vendido? Pois é. Não sei, cara, se foi mal vendido. Tem Não que sei. ver isso aí. E aí, assim, cara, os jogadores, assim, pô, eu lembro quando o Enzo Dias chegou no São Paulo, o tal do Cedric. Cara, você vê que era um jogador de sucesso potencial e os caras estão mortos, pô. O que tá acontecendo com esses caras? Quer dizer, fora saudades tudo do que a gente já Vinícius? sabe. Ou... Não, que eu tô vendo que não, o Cedric, quando o Cedric chegou e jogou algumas partidas boas, os caras falaram, caraca, isso aí é craque, tal, só que hoje em dia, fora Não, eu do gosto. São Paulo. Toda vez que eu gosto, tem um jogador específico que eu adoro que você fale. Quando você fala do jogador Wendel. Cara, quando ele vai falar do Fala Wendel, baixo, ele fala baixo, para. fala baixo, você vai acordar ele. Se tiver Ele vendo, para, tá ele dormindo. para. Não, beleza, agora vamos falar do Wendel, pessoal. O São Paulo tem cada jogador, cara. O Wendel, só pra falar do Wendel. O Wendel, ele foi trazido... O William Gomes foi pro Porto, dinheiro de pinga. E eles cederam de graça o Moreira, que pra mim é o melhor lateral que já passou pelo São Paulo desde o Cicinho, é o Moreira. Foi de graça por empréstimo. Agora, renovaram a cláusula de empréstimo com opção de compra e o São Paulo diminuiu o que o Porto tem que pagar pra ficar com meu ele. Deus. E aí o Porto postou no site, olha, fechamos o contrato e ainda com condições mais favoráveis pra nós. Eu falei, Mandaram não, vergonha. só escreveu dizer, aqueles imbecis ainda ajudaram a Deus. Olha, lidamos com trouxas no Brasil. Depois eles falam que a E o gente é português burro. nem gosta de fazer isso, né? Depois eles falam que a gente é burro. Olha o que esses caras fizeram. Tá, aí veio o Wendel. O Wendel que pra mim é um jogador comum, não é nada. Ah, mas é seleção brasileira. Aí veio. O Wendel não joga, tô me adaptando. Aí já puto. Aí ele dá uma entrevista e fala assim... Não lembro que época do ano que ele falou assim, Wendel, e aí? Gente, calor, né? Um calor desgraçado. Peraí, Pô, tô me adaptando ao calor. Tá muito calor. Ai, cara. Eu falei, puta, ele não joga por causa do calor, velho. Fiquei com isso na cabeça. Aí ele jogou, e toda vez que ele ia jogar, eu via a temperatura, quanto tava. Podia estar 40 e não jogava nada, 12 e não jogava nada. Teve um dia que tava 20, nunca mais esqueço, tava 23 graus, ele jogou bem. Aí eu falei, achamos a temperatura. Só põe quando tiver 23 graus. Faz menos ou tal. Não, eu falo isso porque assim, o cara chega com essa expectativa e ele jogou 2 jogos no São Paulo. Caiu no Triângulo das Bermudas do Dr. Gelol lá e não voltou mais. Ele tem 2 jogos, 3 pelo São Paulo. Então o cara que se investe muito nos maiores salários do elenco, eu não tenho nada contra ele, não tem conheço pessoalmente. Gostaria que ele jogasse, gostaria que ele rendesse, que ele justificasse o William Gomes e o Moreira. Mas o cara não joga, o cara não tem dificuldade. E contra o Corinthians foi o pior, com um minuto tomou cartão amarelo e foi substituído por um moleque que em 20 minutos, o tal do Nicolas, jogou mais que ele durante toda a trajetória do Wendel no São Paulo. O Nicolas jogou em 20 minutos mais. Entendeu que era um clássico, jogou com vontade, com garra e tudo. Então, muita gente fala assim, você pega no pé do jogador. Cara, eu vou ser muito sincero com você. Eu tô cagando pra jogador de futebol, velho. Eu não tô nem aí pra esses caras. O que ele faz, o que ele deixa de fazer. Eu não quero nem saber. Eu tô falando da função dele. Quando ele veste a camisa do meu time. Se o Wendel não era ninguém pra mim antes dele chegar no São Paulo. Absolutamente ninguém. Quando ele foi embora, ele vai voltar a ser o que ele era. Absolutamente ninguém. Eu digo ninguém, não com desrespeito. Não importa o que ele é pra mim. Ele tá vestindo a camisa do São Paulo, ele é importante porque ele é o lateral do São Paulo.
Acabou. Não é pessoal, eu não sei como ele é como pai, eu não sei como ele é como marido, eu não sei como ele é jogando biriba, eu não sei, não quero saber. Eu quero saber se ele sabe cruzar, se ele corre, se ele defende o clube, se ele defende a instituição. Mas é que algumas pessoas não entendem isso, né? Elas acham que é pessoal, que eu tenho uma coisa pessoal contra o cara, como se eu desejasse o mal do cara. O Igor Vinícius, por exemplo. Agora eu tô feliz da vida, que ele tá super bem no Santos, a torcida do Santos adora ele, tô muito contente. Realmente. Não, eu não quero saber, Cedric, cara. né? E o Cedric? Eu não desejo mal pro cara. Aham. Você acha que eu vou desejar mal pro cara? Eu nem conheço o cara, velho. Se eu não veste mais a camisa do meu time, tá ótimo, entendeu? O Cedric. O Cedric é outro cara. Então, assim, o cara chega, um dos maiores salários. Ah, não pode cobrar? Porque o Cedric, o cara não acerta a porra de um cruzamento, não sei. Cara, não, sabe, ele tá vestindo a camisa do São Paulo. Ao Tapia. O Tapia agora é o exemplo maior. O Não, Tapia é o complicado. homem gol do nosso Mas tricolor. o Tapia, Não, o homem gol. Tapia, o que acontece? Ele foi, né, protagonista do Foi. maior escândalo de arbitragem do ano passado, que foi aquele pênalti Ai, que rolou. Ele tava lá, né? E esse jogo ele jogou bem até, É que no geral. É que o São Paulino tá vivendo uma fase de carência muito grande, Aham. né? De carência. Sim, sim. Então qualquer um vira ídolo. Qualquer um é ídolo. O São Paulo, o Luciano tem bandeirão pro Luciano. O Luciano, que é um jogador importante, a minha opinião sobre o Luciano, tá? É um jogador importante. É um jogador decisivo até a página 9. Ele é decisivo contra o Náutico, como ele foi na Copa do Brasil do ano passado. Ele é decisivo contra o São Bernardo, como ele foi agora, se bem que era para ser decisivo mesmo. O Lucas não foi contra o São Bernardo. Mas, por exemplo, o Luciano nunca fez um gol numa fase de mata-mata de Libertadores. Nunca fez. Contra a LDU, não jogou porra nenhuma. Vai jogar contra o Palmeiras, ele não joga nada. Entendeu? Então, e aquilo que você falou, é um cara que se acha, mas o Luciano é o típico de jogador que devia ser comprado pelo que ele vale e vendido pelo que ele acha que vale. Que ia ser um sucesso. Nossa Senhora. Mas esse é o tipo de jogador que o cara faz 2 gols, é artilheiro do ano com 8 gols, é ídolo. Pra muita gente é ídolo. E o São Paulo vive essa carência. Então você contratou o Cedric. Seleção. Porra, cara. E você tinha o Igor Vinícius, velho. Então, porra, chegou um cara que era da seleção de Portugal. Cara, acertou um cruzamento, pronto. Já. E aí caímos no Tapia. O Tapia é um jogador esforçado, aguerrido, jogador que não se entrega, Corre. catimbeiro, cara, beleza. Mas futebol, gente, é Cara, assustador. ele é muito parecido com o Lautaro do Santos. É muito parecido, Cara, assim, o nível. É assustador como ele é grosso. E aí, É grosso, é grosso. ele fez o gol contra o Corinthians e caiu, se tropeçou, e mata a bola com a nuca. Só que aí eu gravei o vídeo e falei assim, olha, vamos falar do Tapia. O Tapia furou uma bola lá, caiu 300 vezes, fez o gol. Nota 8 pro Tapia. Agora, vamos esquecer o Tapia e falar de outra coisa. Por que no São Paulo não tem há tanto tempo um centroavante que jogue bola? Que corra, que catimbeiro, que se esforce, que faça gol em classe, que jogue bola. Que saiba fazer um pivô, que saiba dominar, que chute de fora da área, que finaliza. O André Silva, que é um outro, que é o apelido dele de tábua de passar roupa, que a bola bate nele e volta, bate nele e volta. Falei, o jogador de NBA. Você já viu o jogador de NBA aquecendo antes do jogo? Com bola de futebol? Que ele dá de canela, cai pra trás. É o André Silva jogando, tem estatura, jogador de NBA. Quando que a gente vai ter um jogador, um centroavante no São Paulo, que... E o Caleri? Sabe, o Pedro, falando Pedro, vai, que é um gênio, mas não é. Ele chuta, finaliza, faz E gol. o Caleri? O Caleri é um Tapia com injeção eletrônica. É um Tapia com um pouquinho melhorado. Também é limitadíssimo tecnicamente, mas é melhor. Mas não joga também faz não 2 joga. anos. Faz 2 anos que não joga. Tá doido. E quando jogou, deu um bico no pênalti lá, que eu tava nesse jogo. Eu só falei isso. Essa é a minha questão em relação ao Tapia. Ah, mas ele teve um amigo meu que falou assim: Barolo, o São Paulo tem que ter 11 Tapias. Eu falei: se tiver Que 11 isso, Tapias, eu entro gente? debaixo de um ônibus. Eu juro por Deus, eu me jogo no metrô. Eu pulo de cabeça no metrô. Mas é isso, essa carência que o torcedor tem. Então, por exemplo, o cara fala assim pra mim: porra, tá reclamando do Tapia, não sei o quê. Eu falei: amigão, eu vi o Careca jogar, velho. Eu vi o Careca jogar. Fabiano, pô. Eu vi o França jogar. Você me falando do Tapia. Não, o Luiz Fabiano perto do Careca desse cara, ele fica até um pouco grosso, mas Então é aí isso. comparando de 8, ele é E gênio, é o que eu pô. costumo falar. O Luciano, por exemplo, que a gente citou, 20 anos atrás, ele não passava na frente do CT. Eu fico imaginando o Luciano chegando de camisa 10 pro Tele. Falando, Tele, eu sou camisa 10 aí, me dá 10 que eu vou entrar que eu sou camisa 10. Entendeu? Ou achando ruim que vai ficar no banco.
É isso. Eu não fico no banco. Com o Muricy, ele não faria isso, pô. Então. Mas é isso. Você percebe a diferença? E como eu vi esses caras jogar, pra mim é muito difícil. Claro. Mas ele corre. Ele corre. Aí corre. Minha Beagle também. Você põe uma bolinha pra minha Beagle, ela sai que é uma marca melhor que o Pablo Maia, minha Beagle. Tá marcando melhor que o Pablo Maia. Morde mais, entendeu? E o que eu não tenho acompanhado, eu não acompanhei isso que você falando da zaga do São Paulo. Ferrarese, Arboleda. O que você acha desse? Sabino. Não, Sabino Sabino não dá. ele tem cara de ser ídolo, Sabino é ídolo. Cara, o Sabino, eu que eu esqueço. Teve aquele jogo, foi ano passado, o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ganhou de 2-0 do São Paulo, e eu até lembrei de você porque o São Paulo não teve a mínima chance, foi uma coisa vexatória aquele jogo para o São Paulo, o jeito, criança. A postura do São Paulo aquele jogo, e o Sabino faz uma partida medonha. Eu já tinha visto você falar do Sabino anteriormente, realmente é um zagueiro muito limitado. E você sabe que o Sabino é um orgulho do Casares, né? Ele dá entrevista e fala, nós trouxemos o Sabino. É um dos motivos de orgulho para ele. Uma das contratações que ele acertou na cabeça dele foi o Sabino. A zaga do São Paulo é assim, tem jogador, o Ferrari é horroroso, tecnicamente são muito fracos, né? O Arboleda, que é outro jogador que treme em jogo grande. É um bom zagueiro, um zagueiro que não é um Sabino, mas treme em jogo grande. Todo jogo grande ele dá uma tremida, clássico, ele dá uma entregada. E pra mim, jogador assim não serve pra jogar no São Paulo. Não é só porque ele vestiu a camisa do Palmeiras, não é só porque ele chega atrasado em toda a representação, não é só por isso, mas é dentro de campo. Então, um cara que falha em final, no único título importante que o São Paulo teve nos últimos 15 anos, ou desde 2017 que ele tá no São Paulo, foi o título da Copa do Brasil, que com 1 minuto de jogo ele sai lesionado na final. Então, tecnicamente é fraco. O Sabino, e eu confesso pra vocês, tem jogador que eu pego bode. Tem jogador que você tenta simpatizar, tem jogador que eu pego bode. O Sabino chegou no São Paulo com todas as limitações técnicas dele, né, que a gente sabe. São Paulo e Santos na Vila Belmiro, São Paulo e Vasco em São Januário, São Paulo tomou de 4-1. O repórter falar na transmissão. O preparador físico do São Paulo mandou o Sabino aquecer, ele disse que não vai. Eu tô aquecendo, você manda eu sentar, você tem que decidir o que você quer. Aí eu lembro que eu falei na transmissão, no vídeo pós-jogo, eu falei, isso é o São Paulo. Isso é o São Paulo. Um cara que chegou agora, né, porque ele tinha acabado de chegar. Para um cara que chegou agora, da qualidade técnica dele, para falar isso, o que ele tá vendo lá? Né? O que ele tá vendo? Então ele falou, não vou aquecer, não. E aí depois, ele deu uma entrevista dizendo que não era isso, que ele falou, mas para mim é isso, e né, um cara que não quis aquecer. E tecnicamente é um jogador limitadíssimo. Só que vai jogar um clássico, ele tira 2 bolas de canela, ele já vira ídolo. Aí eu escuto, fala do Sabino agora, Barão. Fala do Sabino agora.